Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GLcast. Hoje, então, estamos aqui com a ilustre presença do Marcelo Meneghetti, diretor comercial da TBM. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Pri. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou um grande fã da GL, da Multiplier. Estava ansioso aí por esse nosso bate-papo. Os nossos clientes com certeza também estavam ansiosos para ouvir esse podcast. Marcelo, conta pra gente um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, né? E como foi que você parou no têxtil, né? Por muitos anos já, né? Mas como foi que você parou? Pri, eu comecei como trainee de auditoria, ainda na faculdade. Eu estava no segundo ano da faculdade. Eu cursei ali a economia na PUC de São Paulo. E no segundo ano de auditoria, segundo ano de faculdade, eu entrei como trainee de auditor. Segui nessa carreira de auditoria, concluí essa carreira numa empresa chamada Trevisan Auditores e Consultores. Essa Trevisan depois foi vendida para a KPMG, uma grande multinacional, onde eu exerci um pedacinho, finalzinho da carreira lá. Cheguei a diretor de auditoria, mas eu fui ser gerente de auditoria. Quando tive essa promoção para gerente de auditoria, eu fui transferido de São Paulo para o Ceará, para ficar 2 anos no Ceará. Meu contrato era ficar 2 anos no Ceará e retornar a São Paulo. E no finalzinho do meu contrato, já estava ali nas últimas semanas de contrato, um cliente meu de Fortaleza, a TBM, me convidou para assumir um posto lá dentro da empresa. Num primeiro momento não na área comercial, em outras áreas, na área de controladoria, na área fiscal, na área financeira, na área de sistemas. Depois de uns meses assumi um pouco a área comercial e depois assumi tudo, acabei sendo vice-presidente da empresa. Fiquei lá em Fortaleza por 20 anos, quer dizer, fui para ficar 2 anos, fiquei 20 anos. Estendeu um pouquinho, né? Estendi um pouquinho, minha esposa que ficou feliz com isso, sabe? Ela estava contando que com 2 anos voltaria para casa e se sentiu enganada, mas depois compreendeu, foi feliz lá no Ceará, ficou tudo bem. Aí, depois desse tempo, fiz um acordo lá com a TBM, retornei a São Paulo, conciliou interesses pessoais meus, de estar com meus filhos nas faculdades de São Paulo, com interesse também da empresa, porque eu estava já atuando mais direcionado à parte comercial, e a parte comercial se dá toda no sul do país, entre São Paulo e Santa Catarina, tem aí 90%, 95% dos nossos negócios, né? Então acabou que uniu o útil ao agradável e eu estou residindo já em São Paulo há longos 11 anos aí, completando 29 de TBM. É uma longa jornada, né? Longa e bela jornada na TBM, uma né? longa jornada. Espero que bela também. Com certeza. Marcelo, e falando um pouquinho, assim, da história do têxtil, né? Como você enxerga a maior mudança que teve dos tempos lá atrás para hoje? Alguma coisa que acontecia lá atrás e que hoje a gente acaba nem lembrando mais, assim, que seja algo, assim, que você consiga mensurar ou até comentar com a gente, assim, que foi uma mudança drástica para os dias de hoje. Legal. Vou falar uma comparativa de 20, 30 anos para cá, tá certo? Nós tínhamos 2 diferenças. Uma, naquela época, o Brasil não tinha autossuficiência na produção do algodão. Então toda a fiação brasileira, a parte de fiação do setor têxtil, ela tinha que operar com algodão importado. Importava algodão, fibra de algodão dos Estados Unidos, da antiga União Soviética, Uzbequistão, e de uma parte da África, Benin, Togo, Costa do Marfim. Então esse algodão todo importado trazia uma dificuldade para a instituição, para a fiação, porque dependia de moeda estrangeira, dependia de cotações de câmbio, fortemente. Você tinha um longo prazo de viagem, de processo, eram 2, 3 meses de você decidir a compra até a matéria-prima chegar em casa. Então o setor têxtil operava junto ao setor financeiro com linhas de carta de crédito, LIs, para financiar a importação. E normalmente isso eram prazos de 1 ano para você fazer. E acabou que isso é quem financiava a fiação brasileira, ou seja, tudo em dólar, né? Até que teve uma max desvalorização em 2002, na tensão a primeira entrada do governo Lula, e o câmbio explodiu num dia só, mais de 40%, e pegou todas as fiações de forma muito forte, outros setores da economia também, mas na fiação em especial, porque ela tinha 100% da matéria-prima, 1 ano de prazo para pagar, então acumulava 1 ano de matéria-prima, toda dolarizada, né? As fiações tiveram muita dificuldade nesse momento e algumas quebraram,
tá certo? A TBM ela conseguiu superar essa adversidade fazendo o que a gente chama de um hedge natural. A gente pegou e falou, poxa, vou exportar, vou gerar recebíveis em moeda estrangeira para eu pagar esses recebíveis em moeda estrangeira, minha dívida em moeda estrangeira. Então, na verdade, eu estava trocando quilos de fio por quilos de algodão. Como o fluxo de venda no mercado externo era 2 meses o recebimento, mesmo que o volume fosse muito inferior ao que se importou, o fluxo mensal de pagamento se cobria. Então a gente conseguiu bancar isso daí, fazia uma compensação e a gente exportou, e na época, inclusive para a Europa, Estados Unidos, além da América do Sul, onde se concentra Argentina, Peru, Colômbia, mas exportávamos muito para os Estados Unidos e muito para Portugal dentro da Europa. Portugal é quem abastecia a Europa à época. Depois, quando a Turquia entrou na comunidade europeia, aí a Turquia passou a exercer esse papel, porque tinha uma mão de obra mais barata que a portuguesa ainda, e tem um fluxo de caminhões para você poder abastecer a Europa, então uma logística muito mais simples. E hoje ela quem domina. A Europa tem um têxtil mais elitizado agora, mas o têxtil de consumo mais popular é a Turquia que abastece na Europa. E o Brasil, aí foi a grande transformação do Brasil, né? Porque o mundo reconheceu a China em 2005 como economia de mercado, e a China como economia de mercado, ela foi atacar os mercados mundiais. No primeiro momento mirou Europa e Estados Unidos, claro, o Brasil é uma selva para eles à época, né? Estou falando aqui de 2005, e começou a dificultar brutalmente a nossa capacidade de exportar. A China começou com os mais simples, começou com fios, filamentos, depois seguiu para tecidos e por último confecção, que cobre a cadeia toda, né? E hoje a China é o grande abastecedor têxtil do mundo, e os países que ainda restaram com o setor têxtil importante, e o Brasil é um deles, eles têm que ter a logística e a operação o mais ordenada possível para dar agilidade, para dar versatilidade em produtos, em alternativas, para você ter um espaço no mercado doméstico para atuar. Porque se for um produto bastante simples e de vida longeva, não dependa de moda, etc, etc, às vezes é muito mais simples você organizar essa importação regularmente da Ásia. A gente tem dificuldade em competir em custo com a Ásia, especialmente com a China, mas não é um demérito da indústria têxtil brasileira. Ela é competitiva, ela é modernizada, ela é criativa, ela tem tudo para ser feliz, né? O que tem dificultado ela são preços macroeconômicos que o governo chinês adota, principalmente num câmbio, né? Eles têm um câmbio desvalorizado e por ser desvalorizado deixa a moeda deles mais competitiva para exportação. E eles também dão incentivos para exportação, né? Em alguns setores aí da área têxtil, eles conseguem dar um prêmio sobre o valor FOB da mercadoria exportada pela indústria chinesa. Então, acaba sendo uma competição um pouco injusta, né, com a nossa relação. O Brasil é um pouco injusto, né? A gente tem uma carga tributária que penaliza mais a produção doméstica do que o importado. Agora está se começando a fazer uma correção aqui, uma correção ali. A mais falada, badalada das correções foi o imposto criado sobre a taxa das blusinhas, né? Aquela famosa taxa das blusinhas, mas ainda tem muita correção a ser feita para deixar justo, né, a competitividade entre a produção, a indústria nacional com a importada. Legal. Marcelo, e aproveitando esse gancho, falando de indústria brasileira, né, comparado ao mercado que a gente vê lá fora, até indústrias asiáticas, né, europeias também, qual a grande diferença que você vê hoje na indústria brasileira, no têxtil, né, claro, comparado ao mercado lá fora? A diferença maior está em algumas limitações, né? O Brasil produz uma fibra das todas que podem ser usada para atividade têxtil, que é o algodão. É a maior das fibras, a melhor das fibras, a mais popular das fibras. Esse melhor entre aspas, tá? Melhor na relação custo-benefício. Mas o Brasil não tem acesso a outras fibras que muitas são nobres, o modal, lyocell, um algodão mais sofisticado como o algodão pima ou algodão egípcio, etc. Tudo isso vem de importação.
E essa importação muitas vezes inibe o industrial brasileiro a se enveredar por esse caminho, ter esses produtos, porque você tem que ter um estoque regulador maior, você tem um lead time maior entre a decisão de compra e o recebimento da mercadoria, e ele acaba não criando tantos artigos nas suas coleções que possam ter essa agregação de valor adicional e deixar a coleção como um todo mais bacaninha, né? Ele acaba optando por utilizar as matérias-primas mais locais, mais comuns. Eu acho que isso acaba restringindo um pouco a diversidade que ele poderia ter. Ele tem competência para ter, ele tem equipamento para ter, ele só não toma a decisão de ter por indisponibilidade de um acesso fácil a essa matéria-prima. A gente quando faz pesquisa até de tendência de moda lá fora, muitas vezes a gente vai e vê muita coisa diferente em relação à matéria-prima mesmo, né? Então a gente até se encanta, né, com a diversidade de matéria-prima que a gente vê lá fora e aí a gente volta para o nosso mercado nacional e, como tu falou, a gente não consegue perceber tanto porque o pessoal fica com receio de colocar realmente em coleção com essa, né, vai ter o fio, não vai continuar produzindo, vai ter a matéria-prima para produzir, então acaba que gera esse receio na hora de colocar em mercado, né? Com certeza, Pri. Eu lembro de quando a TBM, em 2005, 2006, 2007, logo depois que a China entrou lá no mercado mundial mais agressivamente, a gente começou a fazer processos de importação, né? Ir para a Ásia, conhecer a Ásia. Eu conheci pelo menos 50, 60 fiações asiáticas de uns 10 países diferentes para tentar entender por que eles eram mais competitivos do que nós, né? Foi aí que eu percebi que eles não eram melhores do que nós da portão da fábrica para dentro. Eles tinham essas vantagens macroeconômicas, né? Que nós não tínhamos, mas não era isso que os tornava melhor. E a gente passou a tentar fazer produtos diferenciados e começar a nossa busca por agregação de valor aos nossos produtos e diversidade, a nossa carteira de produtos. E nessa busca, passamos por muitos percalços. A gente era uma fábrica acostumada a ter comunidade de venda, número de carretas. Eu vendo 3 carretas de penteado para um, 2 carretas de open-end para outro. Então, a unidade de medida era algo como 22 toneladas, né? Então, tudo em grande escala e a fábrica era preparada para essa grande escala. A gente é uma das maiores fabricantes e vendedoras de fio do Brasil, da América do Sul, e acostumado com a grande escala. E quando você vai falar em diversidade, automaticamente você fala em fracionamento, né? E educar a fábrica a ter esse fracionamento foi bastante complicado. Foi uma educação muito difícil de se ter, porque a fábrica quer produtividade, quer mais quilos produzidos. E não está identificado, e a culpa é nossa, e a gente tentou corrigir isso já lá atrás, lá no começo dos anos 2010, a dar informação para a fábrica de qual a rentabilidade que cada produto dá. Porque às vezes a fábrica está super eficiente em fazer um produto que dá prejuízo. A culpa não é da fábrica. O mercado está dando prejuízo, a situação está dando prejuízo naquela determinada família de produto, por exemplo. Mas a fábrica não está sabendo disso. Se ela não souber disso, ela não vai entender a importância de reaprender a trabalhar, de ver como diversificar o seu processo fabril para conseguir fazer mais produtos ao mesmo tempo e com bom nível de eficiência, porque senão o custo fica proibitivo, para poder auxiliar o comercial e a empresa como um todo a ter essas alternativas de produto e colocar no mercado. Então, essa foi um grande desafio. Um outro desafio, estruturar a cadeia de representantes para se adequarem a isso. Porque o representante também ele é remunerado pelo faturamento da empresa, pelo valor da venda. Se você está vendendo já múltiplos de carretas, você já está super bem remunerado. Mais facilmente. Na medida em que você vai para os diferenciados, você caminha num trabalho muito mais árduo de conscientização, de explicação, de apresentação de produto e às vezes para venda de 500 quilos, 1 tonelada ou 2, porque esse diferenciado se compra em menor escala. Então também tivemos que orientar o representante e falar, olha, esqueça essa tua base de remuneração, que se ela se der sobre o produto que dá prejuízo, um dia mais tarde a representada vai deixar de existir, né? Não vai conseguir sobreviver no mercado. Então, a forma de você fazer o seu negócio se viabilizar é ajudar o da representada a se viabilizar também, né? E isso daí nós conseguimos com os anos, e o exemplo maior de todos, a GL, né? O que a GL se transformou e o que ela consegue fazer, e foi por abraçar
uma causa como essa e acabou trazendo toda a notabilidade, todo o know-how, toda a relevância que vocês têm hoje aí em estar persuadindo, convencendo, mostrando, ensinando dentro do mercado têxtil. Legal. Marcelo, e na indústria, né, falando de indústria aqui no Brasil, qual que é a maior dificuldade, falando em custo fixo, em funcionários, em tocar uma indústria têxtil hoje no Brasil? Hoje, a indústria têxtil está sofrendo com mão de obra, né? Por incrível que pareça, apesar do Brasil não estar crescendo a plenos pulmões, não está como todos gostaríamos, mas a dificuldade de mão de obra é muito grande. Tem obrigado algumas empresas a se afastarem dos principais eixos para buscar uma alternativa de mão de obra em lugares mais remotos. Isso encarece porque você tem que capacitar essa pessoa, ela não dá a produtividade num primeiro momento e você se desloca mais, então tem uma logística mais cara. No Brasil, o modal rodoviário é o que domina o transporte brasileiro e ele é um dos mais caros. Se a gente tivesse alternativas de ferrovias, de cabotagem, talvez fosse alguma coisa que nos deixasse um pouquinho mais competitivo, mas não somos desenvolvidos nisso, então fazemos tudo via terrestre. E viajar 3, 4, 5 mil quilômetros com mercadoria é comum. Na TBM, por exemplo, a gente carrega o algodão 3 mil quilômetros para depois carregar o fio 4 mil quilômetros. Das 7 mil quilômetros de viagem, se é na Europa, atravessa 15 países, né? E aqui a gente faz esse movimento todo santo dia, né? Todo santo dia. Então, a mão de obra hoje é um grande empecilho e a energia elétrica, até algum tempo atrás, era um grande problema, era uma conta muito cara. Com o advento do mercado livre de energia elétrica, que já tem aí uns 15, 20 anos, a gente passou a ter acesso a uma energia mais barata. Então, hoje, do ponto de vista de energia elétrica, a gente, em relação à Europa e à Ásia, é competitivo. Não é competitivo na América do Sul, porque Argentina e Paraguai têm uma mais barata por conta da Itaipu Nacional, mas a gente hoje já tem um preço acessível e energia elétrica é o terceiro custo de uma fiação, né? Para ter ideia, uma fiação, o principal custo é matéria-prima, o segundo principal custo é folha e cada vez mais cara porque você tem que sair para lugares mais remotos para achar mão de obra. Em terceiro lugar é energia elétrica e quarto lugar é o frete, o transporte. Por isso que eu listei esses itens aí que são os 4 mais relevantes. Legal. E falando da energia elétrica, Marcelo, como que são fechados esses contratos assim do Mercado Livre, no longo prazo? Como que para fiação, né, são ofertados ou como são fechados esses contratos? Energia elétrica é um produto quase que igual a outro, como um copo, um parafuso, coisa que vale. Você compra energia elétrica física, entre aspas, né? Mas essa energia elétrica, ela não é transportada em caminhão, né? Ela é transportada pelos fios, pelos postes que estão instalados. Então, quando se deu a privatização do setor elétrico no Brasil, foi feito um contrato de concessão de exploração desse fio, desse poste. Então, você compra energia elétrica em 2 etapas. Uma etapa é o que você paga de aluguel pelo uso do fio e do poste já instalado, que já está privatizado e está na mão de alguém que privatizou por um preço X, mais um acréscimo de variação de custos ao longo dos anos e que o governo e a agência reguladora, que é a ANEEL, autoriza esse aumento. Mas você é obrigado a pagar para a empresa de energia do seu estado. Isso se chama TUSD, que é, na verdade, o aluguel do fio do poste. Pronto, isso é meio dado, você não tem o que fazer. O que você compra mesmo é energia física, a quantidade de watts que você vai utilizar na tua fábrica. E essa energia você compra de outros estados, você compra de hidrelétricas, você compra de empresas eólicas, solares ou térmicas rodadas a gás ou a petróleo. Você compra de diversas formas, em diversos modelos. Particularmente na TBM, a gente sempre está com 1 ano comprado na nossa frente de energia elétrica. E nós optamos por ter uns meia dúzia de contratos fechados ao longo do ano, com vencimentos de contratos diferentes, para a gente estar bem fracionado,
para quando vencer um contrato, não vencer 30% ou 40% ou 50% do teu consumo de energia. Que um contrato represente no máximo 5% do teu consumo de energia, para você, sempre que esse contrato acabar e for entrar um novo, se ele for muito mais caro, ele não vai impactar tanto no todo. Então a gente não quer estar descasado em relação ao mercado, e nós particularmente optamos por fracionar. Então a gente tem 20 contratos suportando a nossa demanda de energia elétrica, que, para ter uma ideia, é o equivalente ao consumo de uma cidade aí perto de 180 mil habitantes. Né? Quase Jaraguá. Quase Jaraguá é o que a gente consome de energia elétrica 24 horas por dia, 7 dias por semana. Legal. E Marcelo, esse fechamento de contrato em 1 ano é por conta de escassez ou é realmente por conta de preço, para conseguir negociar maior longo prazo? É por conta de preço. Você pode fechar contrato para 2 anos, às vezes a gente fecha contrato para 2 anos. É uma relação de oferta e demanda de mercado. O Brasil ainda é extremamente dependente de chuva, né? A chuva faz com que a energia caia de preço ou suba de preço. A população percebe ela subindo de preço quando começa a surgir aquelas bandeiras vermelhas na nossa conta de luz. Isso não existe para Mercado Livre, o que você contrata está contratado, tá? Mas a gente é muito dependente da chuva. Então a gente acaba que fica esperando os momentos de época de chuva, que reservatórios de água estão mais cheios. A Dilma falava que queria armazenar o vento, né? Alguma coisa assim. A energia elétrica também não se armazena. A forma de armazenar energia elétrica mais sabida é a água, né? Então, os reservatórios com bastante água cheia é a energia que está lá, de certa forma, armazenada, né? Para poder atender a população. Então, a gente tenta aproveitar esses momentos de sazonalidade de chuva para fazer contratos mais longos um pouco, fracionados, para a gente poder estar com o melhor preço possível. Legal. Marcelo, alguns clientes ainda têm certa dificuldade em entender sobre o custo de matéria-prima, falando da pluma de algodão. Então, como a gente estava falando de contratos, né, como que é negociada essa pluma de algodão, esses contratos também, de uma forma sintetizada, assim, para os nossos clientes talvez entenderem um pouquinho melhor. Legal. Pri, comprar algodão é muito difícil, sabe? É uma atividade bastante complicada, complexa, do ponto de vista de acertar o preço para se comprar, né? Não o ato de comprar em si, isso é simples, mas que preço é o adequado para se comprar? No passado, a vida era mais simples. Você começou a ter produção de algodão no Brasil, isso ali a partir do ano 2010, 2012, o algodão voltou a ser produzido no Brasil, numa área diferente da anterior, voltou para a área setentrional do Brasil, que pega Mato Grosso, oeste da Bahia, que são os 2 principais estados produtores. E você falava, quando é a safra brasileira? A safra brasileira é ali em meados do ano, de junho a agosto. E aí se beneficia esse algodão, colhe e tal, até terminar em outubro, novembro ou dezembro. Então você grosseiramente fala, segundo semestre é época de safra. Primeiro semestre, então, é entre safra. Mantendo a lógica, eu compro no segundo semestre e se eu tiver capital suficiente, eu compro o máximo possível para eu carregar o primeiro semestre inteiro sem ter que fazer compra no primeiro semestre, que é entre safra. Essa lógica praticamente não existe mais, porque hoje o algodão é uma commodity internacional, o principal órgão cotador dele é a Bolsa de Nova York, e você fica à mercê da Bolsa de Nova York, aonde a moeda algodão ela pode ser utilizada para compra especulativa, não no mau sentido, mas do ponto de vista de você indexar um dinheiro teu à variação daquela commodity, como você aplica em ouro e não precisa comprar o ouro físico, como você aplica em petróleo e não precisa comprar o petróleo físico, você aplica em algodão, em soja, em trigo, em milho, em boi gordo no pasto, você aplica em diversos commodities como indexador da tua moeda, como uma alternativa de fonte de aplicação. E os fundos mundiais, que administram trilhões de dólares, migram entre as moedas e entre as commodities, conforme eles julgam que vai maximizar a rentabilidade dos seus cotistas, né? Então isso dificulta muito como tomar uma posição, porque não é só mais uma oferta e demanda física, né? Então a gente tem que acompanhar bastante como está a cotação de Nova York, acompanhar outras alternativas de commodity em relação ao algodão, para ver se elas estão mais ou menos atrativas, para ver se isso pode gerar alguma demanda maior ou menor, e eventualmente você separa a sua compra em alguns instantes. Quando você compra
na verdade, você compra algodão, você compra 3 produtos. Em energia, eu falei que você compra 2 produtos, né? A TUSD, o aluguel do fio e a energia física. Em algodão, você compra 3 produtos. Você primeiro fecha a quantidade que você quer comprar, para que mês você quer embarcar e só. Você fechou a quantidade de algodão na Bolsa de Nova York e o mês que você quer embarcar. Depois, num outro instante, você vai falar, eu vou fixar a que preço de cotação de Nova York eu vou usar. Então você vai ver, a tela hoje está dando que preço? 67 centavos de dólar libra preço. Eu vou fixar hoje porque eu achei esse preço bom. A tela projetada para dezembro está dando 69 centavos de dólar a libra peso. Ah, eu acho que tá bom, vou fixar. Você fixa o preço. Perceba, então primeiro você comprou a quantidade de algodão, depois você faz uma segunda compra, entre aspas, que é você fixar o preço na cotação de Nova York, presente ou futura, e por último você tem que fixar o câmbio, porque eu comprei em dólar e a nossa moeda é real, a gente vende aqui em real. Aí em algum momento qualquer nessa história eu tenho que fixar o câmbio, nem que seja no dia do pagamento da compra mesmo, né? De hoje, da decisão de compra até o pagamento da compra, em algum momento nesse intervalo, eu tenho que fixar o câmbio também. Então, comprar algodão, você compra 3 coisas: a quantidade, o preço cotado em Nova York e o câmbio. Então é bem chato, sabe? É bem chato, bem difícil. São vários fatores, né? O passo a passo até chegar efetivamente na compra, né? Sim, do algodão sim. E no recebimento dele também, sim, né? Sim, é bem chato isso daí. Sem estar falando da qualidade do algodão em si, se deu certo, rodou bem na máquina, não rodou, o fio ficou bacana, não ficou, que naturalmente faz parte e faz parte da indústria aí, tentar fazer essa avaliação da melhor forma e selecionar fornecedores confiáveis que te mandem produtos bacanas. Mas a compra em si são 3 etapas. E na entre safra, como você até comentou, é o mais difícil até conseguir o algodão de qualidade que vá atender a fiação, né? E sim, esse é um ponto que você tocou muito bem, né? Você não tem mais o problema de safra entre safra para oferta e demanda, mas você pode ter uma escassez maior de algodão, porque como tudo no Brasil, se você comprar uma banana brasileira nos Estados Unidos, ela vai ser uma bananona linda, né? E às vezes você compra aqui e fica uma mais feinha, né? Normalmente o melhor produto é o exportado, né? Com a fibra de algodão não é diferente, o melhor produto é o exportado. Então, se você deixa muito ali para frente, você fica um pouco com o resto, fica com um pouco de menor qualidade, infelizmente, né? Um detalhe que eu esqueci de comentar é que quando você compra na Bolsa de Nova York algodão, você adiciona um ágio, um deságio nele, é normal, seja pela característica do algodão ou seja por situação de mercado. Isso se dá o nome de bases, né? Então o que ocorre no Brasil na entre safra é você comprar o preço de Nova York, ok, cotação mundial, mas eles pedirem um pouco mais de bases, pedirem um pouco mais de ágio, porque exatamente você não tem todo o algodão de boa qualidade que você necessita, e quando você quer um de maior qualidade, eles te pedem um bases, um ágio em cima disso daí. Então é algo que a gente também tem que ficar atento, e muitas vezes esse número nem aparece para uma pessoa que não é operadora do mercado de algodão. Então a gente conta para o nosso cliente, poxa, eu não estou pagando Nova York, estou pagando Nova York, mas X% de bases de ágio, ele não necessariamente tem como conferir se é uma verdade, se é uma mentira, e fica uma história contra a outra, né? Mas é importante salientar que existe, é real, e basta ir comprar no mercado que você vai perceber como ele pode te afetar bastante o seu preço. Seria como pagar algo extra para ter um algodão de melhor qualidade, e aí com certeza encarece custo também, porque, né, acaba vindo diretamente no preço da matéria-prima, né? Exatamente, que é o item mais caro de custo da fiação, né? Então, qualquer percentual em cima dele é extremamente relevante para comprometer a tua margem. Legal. E aqui no Brasil, Marcelo, a gente tem um parâmetro, né, de aumento ou não do algodão, que a gente acaba acompanhando muito, que é o Esalq, né? Até alguns clientes nos questionam, né, quando a gente vê movimentação de mercado para mais ou para menos, mas Esalq subiu, Esalq desceu. Como que funciona esse parâmetro, né, ou essa construção de preço que acaba acontecendo na Esalq, para que os clientes também entendam? Esalq não é uma bolsa, não é perfeito, né? A coisa mais perfeita em economia é a bolsa de valores, onde teoricamente a informação de formação do preço é pública e todo mundo tem o direito de comprar e vender o tempo todo, com os horários
estipulados. Então, imparcial, né? Esse acesso é completamente imparcial, é puro, honesto, ao que se chama na economia de concorrência perfeita, ou o mais próximo de concorrência perfeita que se pode ter. A informação está pública e o produto está lá disponível em abundância para o mercado decidir que preço é o melhor para fazer a relação de troca. A Exalc não é isso. A Exalc é a Escola de Agronomia de São Paulo, em Ribeirão Preto, que faz consultas telefônicas, faz telefonemas diários, ou WhatsApp hoje, né? Diários, para compradores e vendedores de algodão, perguntando a que preço eles estão fazendo os últimos negócios, e eles tiram uma média disso e publicam às 7 horas da noite, toda noite às 7 horas da noite, no sitezinho deles, que preço que foi a cotação média praticada no dia entre compradores e vendedores. Mas tá longe de ser uma concorrência perfeita isso, porque às vezes a pessoa não respondeu o WhatsApp porque estava de férias, às vezes o WhatsApp não chegou na caixa postal de alguém porque estava cheio lá a caixa postal, ou ele não quis olhar no dia que estava um dia comprometido. Quer dizer, você fica as ponderações das quantidades, qual a representatividade que tem em relação a todos os negócios que foram efetivamente feitos no dia. A gente não sabe. O que eles consultam representa 5% do que é consumido no dia, comercializado no dia, 10%, 20%. Qual é essa representatividade? Não se tem, né? Então, essa, digamos, não transparência torna injusto o valor atribuído à Exalc como uma referência de preço, como se fosse uma cotação de mercado, né? Então, eu acompanho a Exalc também por força da obrigação, né? Porque o mercado acompanha, mas com certeza a forma de estar melhor avaliando evolução e involução de preços ali é a Bolsa de Nova York. Legal. Marcelo, a gente fala muitas vezes até para os clientes, né, sobre o funcionamento de uma fiação, né, que ela trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano, né? Porque se parar, né, muitas vezes o prejuízo é maior até do que realizar um prejuízo em vender um fio mais barato, né? Claro. Então, como que acontece se realizar o prejuízo? É de fato pagar para poder fornecer o fio? Boa pergunta. Pri, seguinte, muitas vezes a gente paga para entregar o fio, tá certo? Dá um prejuízo. Mas esse prejuízo é menor do que parando. Vamos entender o porquê disso. Faz de conta que eu vou vender um fio e o preço desse fio é R$10. O preço de venda é R$10. Vou simplificar, vou tirar impostos, comissão, frete, vou simplificar. Faz de conta que eu preciso de mão de obra e matéria-prima para fazer esse fio, tá certo? E eu tenho de mão de obra 2 e de matéria-prima 4. Então eu gastei de mão de obra e matéria-prima para fazer o fio, e matéria-prima inclui aí energia elétrica, vai para transformação, deu 4, total R$6. E eu tenho R$2 de custo fixo. O que é custo fixo? É eu manter o escritório, a contabilidade, o departamento financeiro, o departamento de TI, o departamento de recursos humanos, tá certo? Manter faxineiros, a vida da fábrica, custa 2. Então deu 4 de matéria-prima e energia elétrica, 2 de mão de obra direta na fábrica, operador da máquina, deu 6 então de custo variável, diretamente ligados à produção. Tenho 4 de matéria-prima e energia elétrica, eu tenho 4 de mão de obra e eu tenho 3 de custo fixo. Quando eu vou apurar o resultado da empresa, eu vou falar preço de venda, 10. Menos matéria-prima e energia elétrica, menos 4. Sobrou 6. Menos de mão de obra direta, aplicado no negocinho, 4. Sobrou 2. Esse 2 a gente chama margem de contribuição. Nada mais é que o valor de venda menos os custos variáveis diretamente ligados ao processo fabril. Então eu sobrei com 2 de margem de contribuição. Chama margem de contribuição por quê? Porque ele é a margem que o resultado deu, que está contribuindo para pagar os custos fixos da empresa. Quando eu coloco o custo fixo de 3, 2 de margem de contribuição, menos 3 de custo fixo, menos 1 de lucro ou 1 de prejuízo, tá certo? Se eu não trabalhasse, o que aconteceria? Eu não teria o preço de venda de 10, eu não teria
o custo de matéria-prima de 4, eu não teria o custo variável de 2 e eu teria o custo fixo de 3. Eu teria um resultado de -3 no mês ao invés de -1. Então, é melhor eu ter um resultado de -1, porque ele gerou R$2 positivo de margem de contribuição, que contribuiu para pagar parte dos custos fixos da empresa, do que eu não trabalhar, eu não ter essa margem de contribuição positiva e eu ter os 3 de custo fixo inteiro como meu prejuízo. Incorrem situações como essa? Inúmeras vezes, infelizmente, inúmeras vezes. Não para todos os artigos, para um artigo ou outro em específico, mas você tem que estar fazendo a continha porque acontece. Tá? Períodos do ano, né? Períodos do ano sim, períodos do ano não. É o nosso mercado têxtil que oscila, né? Oscila demais e a gente tem que ficar atento. Às vezes a mesma família de produto ao longo do ano ficou com margem de contribuição positiva, mas resultado negativo algumas vezes. O ideal é quando fica um resultado positivo. É claro, a gente sempre busca isso. Mas a decisão de parar um produto é se ele está com a margem de contribuição negativa. Aí sim, você incorreu em todo o custo fixo dele e ainda no variável você não conseguiu pagar tudo. Aí sim você está pagando para trabalhar. Então a margem de contribuição negativa, óbvio, meio que sustentável, não pontual, localizado, meio que regular, essa margem de contribuição negativa é que indica a suspensão da fabricação de um produto. Entendido. Marcelo, eu já tive a oportunidade, ainda tenho, né, de te acompanhar em algumas visitas, né, a clientes. E o que a gente mais ouve, assim, até de elogios, é, nossa, como o Marcelo sabe tanta coisa, né? Porque flutua de um assunto para o outro, tá sempre atualizado. Como que tu faz para buscar essa atualização e tá sempre antenado ao que acontece no mercado, até para ter repertório com os clientes também, né? Que é hoje, eu acho que o que chama a atenção de todos. Eu não sei se mereço esses elogios, mas obrigado, Pri, né, por esse elogio. Mas eu acho que a gente está atento, né? Eu fui responsável pela TBM durante alguns anos e isso daí me obrigou a ter que cuidar de tudo, né? E tentar observar tudo que é relevante para a empresa. Então eu acho que você entender e tentar cuidar de uma empresa como se sua fosse, né, preocupado com cada detalhe, com a política de recursos humanos como está, com a parte de TI, como está avançando, o que está ajudando, o que não está ajudando, que transformações TI está nos ajudando a fazer, a parte de desenvolvimento de produtos, para a gente achar alternativas de produtos que nunca deem uma margem de contribuição negativa, que eles possam estar compondo o nosso portfólio, né? Olhar a controladoria, olhar o financeiro, principalmente para você entender as diferenças em que um resultado econômico da empresa, que vem da contabilidade, vem da DRE, demonstração do resultado do exercício, e o que é fluxo de caixa da empresa, porque é um mundo completamente diferente e não podem se confundir. Às vezes a empresa cresce e mesmo assim ela pode quebrar crescendo porque não souberam analisar direito a necessidade de capital de giro para sustentar esse crescimento, e no momento de crescimento gerou um endividamento mal construído e a empresa trocou os pés pelas mãos. Então ter essa cautela de ficar observando todos os detalhes para gerir uma empresa te deixa com assuntos para conversar com outros empresários da mesma natureza deles, porque a preocupação é a mesma. Eles também cuidam da empresa deles, e é deles a empresa, né? E eles querem que ela tenha uma vida saudável e próspera. E como eu fiz isso com a TBM há muitos anos, acaba que a gente tem esses assuntos em comum, fora o Palmeiras, né? Fora o Palmeiras, que aí quando entra por esse meio, aí não tem fim. Aí o papo rende, aí né? Aí o papo rende. Eu lembro que quando eu entrei, logo que eu entrei na GL, a gente tinha uma dinâmica semanal onde a gente trazia algumas atualidades de mercado, né? E o Caetano me incumbiu da missão de te ligar toda semana para saber o que a gente tinha de atualidades relevantes para comentar com os clientes. Eu lembro disso. Então aí era aquele, Marcelo, o que eu posso conversar essa semana com os clientes? Então era uma listinha das atualidades relevantes para a gente levar para o cliente, né? Lembro disso, legal. Muito bom, boa iniciativa e obrigado por ser considerado uma fonte confiável. Aí. E ajuda, né? Porque a gente, querendo ou não, acaba se espelhando nisso e sabendo onde procurar, o que é relevante, o que o cliente gosta de ouvir. Então a gente vai, com certeza, aprendendo sempre. Aprenderam demais, aprenderam demais. Parabéns. Marcelo, e assim, para os próximos 10 anos do nosso texto, assim, o que esperar, na tua opinião? Muito desafiadores, né? Muito desafiadores. A começar com
com as influências diferentes que acontecem no desejo de consumir, né? Os influenciadores mudaram bastante. Você vê, as grandes companhias de TV já estão com dificuldade financeira, todas têm um resultado operacional muito pior do que tinham, porque a propaganda na TV aberta tem muito menos impacto do que tinha 10, 15 anos atrás, né? Você vê as redes sociais tomando esse espaço de uma forma avassaladora, né? Avassaladora. Então, as formas então de você influenciar o mercado, o consumidor final, mudaram dramaticamente e vão continuar mudando dramaticamente, né? Esse impacto a gente já viu, já percebeu. Existem outros impactos da tecnologia, principalmente inteligência artificial aí, que a gente não tem a menor ideia do que vai impactar. O que ela está fazendo agora, que a gente já percebe, é assustador e é um nada perto do que ela será, é difícil imaginar. Então isso daí vai interferir no perfil do consumidor, nas formas do consumidor ser atingido e tentar sensibilizá-lo. Isso é uma mudança bastante importante. Não vai ter uma mudança muito importante da forma de fazer a roupa, né? Isso daí vai ter uma máquina mais veloz aqui, uma máquina mais veloz ali, mas são mudanças que acontecem conforme foi na Revolução Industrial. Demoram 50, 60, 70 anos para chegar, né? Então essa velocidade ainda será lentíssima assim. A velocidade brutal é como chegar ao consumidor, como influenciar, como persuadir o consumidor. Isso é uma mudança muito grande que a gente tem pela frente. E do mais, a gente depende de um Brasil que oscila demais em políticas econômicas. A gente tem alternando dois governos aí com formas de ver muito diferentes, né? E isso às vezes atrapalha. Vou falar uma moeda só que atrapalha: câmbio, né? É um preço que atrapalha. Taxa de juros também é um outro preço que atrapalha muito. Mas vamos falar só de câmbio. A gente estava num câmbio de 4,50, muita gente falando em 4, 3,80. De repente ele foi para 6,50, muita gente falando em 7, 7,50. Agora ele voltou para 6,10. E a gente depende de uma matéria-prima que o algodão brasileiro é dolarizado, porque é cotado na Bolsa de Nova York, ou as outras fibras são todas importadas. Então você tem o fator câmbio, algo muito importante para você industrial têxtil, porque ele afeta a tua matéria-prima. Se afetou a fiação, vai afetar o fio, que vai afetar o teu negócio, né? E aí eu acho que os produtos mais básicos, que são mais não sazonais, eles tendem a ser cada vez mais importados. Eu vejo a curva de importação batendo recorde ano a ano, né? O ano passado ela foi recorde. O Brasil importou 140 mil toneladas de têxtil entre fio, fibra, filamento, tecido e confecção. Isso é muito. Para se ter uma ideia, o Brasil consome algo como 50, 55 mil toneladas de fibra de algodão por mês, dá 600 mil por ano. Se importa 150 mil por mês, 140, dá 3 vezes o consumo de importado em relação ao que se consome de fibra de algodão no Brasil. É uma relação muito perversa já, né? E ela tende a se acentuar. Então eu recomendaria que cada um escolhesse seu foco. Não tem um foco mais certo ou mais errado, não tem certo ou errado, mas descobrisse um nicho e fosse bom nesse nicho daí. Eu vou atender um produto popular só da minha região, tenha custo para isso e seja excelente nisso. Eu vou fazer diversidade de produto, seja bom em diversificar sem perder produtividade. E caminhe nisso. Eu vou ser mais feminino, masculino, vou pegar moda fitness, essa fitness com casual que cresceu bastante agora, não sei, não tem certo ou errado, volto a dizer, mas seja bastante bom e focado no que negócio você quer, seja profissional, não vá de aventureiro, porque não vai dar mais certo. Não dá mais certo. Essa dica foi grátis, né, Marcelo? Com certeza. Marcelo, te agradecer então, né, pelo teu tempo de bater esse papo conosco. Com certeza os clientes e ouvintes do nosso podcast estavam muito ansiosos para te ouvir aqui. Então, te agradeço imensamente por participar aqui conosco do GLCast. Pri, é um prazer enorme estar com vocês. Sabe que eu adoro vocês. Estou muito feliz pelo papo, foi muito agradável. Muito obrigado a todos.
Queria mandar um grande abraço. Também estou com saudade de ver a maioria de vocês. Vamos ter mais um ano juntos aí trabalhando para retomar visitas e retomar a conversa. Grande abraço a todos. Obrigado e um grande abraço. Obrigada. Torcer pro Palmeiras ir bem esse ano que a gente vai ficar contente, né, Marcelo? Todos nós. Obrigado. Obrigada, pessoal. E fiquem acompanhando para mais episódios do GLCast.